Por que tantas denominações se a Bíblia é uma só? É muito comum pastores arrastarem membros de outras igrejas para a sua igreja. Por que isso acontece? Bom, você que já é crente há um bom tempo sabe que isso acontece muito, de crentes de uma igreja para outra igreja. Bom, esses são chamados, esses pastores que se dão a esse trabalho, são chamados pescadores de aquário. Não é um procedimento ético, mas acontece e muito. Isso me leva a concluir que existem dois tipos de pastores. Os pastores que ganham alma para Jesus e os pastores que ganham almas para si mesmos. Porque quem quer encher sua igreja com o membro da igreja dos outros, a não ser que tenha outra explicação, que de repente pode ter também, mas não faz muito sentido, né? A gente tem que ganhar vidas para Jesus, as que estão fora da igreja. Não faz muito sentido a gente ganhar almas para Jesus que estejam em outras denominações, a não ser que a gente acha que a nossa denominação é a mais santa, que a nossa denominação tem a liturgia mais adequada, que nós somos os oráculos das Escrituras, que a nossa igreja é infalível, então nós arrogamos para nós o protagonismo de ser a melhor igreja. Agora, é claro que quem pensa assim está completamente fora da rota, né? Toda igreja tem seus defeitos. Um pastor já disse certa vez, olha, se você está procurando uma igreja perfeita, o dia que você encontrar essa igreja, não vá a ela, porque você poderá estragá-la. Porque a igreja é composta de pessoas imperfeitas. É igual um hospital. O que é que você mais encontra no hospital? Pessoas doentes, não é assim? O que você mais encontra nas igrejas? Pessoas em processo de cura. Ou seja, o que você encontra nos hospitais? Pessoas doentes em processo de cura, de restauração, não é verdade? Você vai encontrar na igreja também, espiritualmente falando, pessoas doentes em processo de cura e de restauração. Até o pastor também, em processo de cura. Todos nós estamos. Então, você jamais vai se deparar com a igreja perfeita, tá? Então, nós temos que nos dar conta de que mesmo com a imperfeição das igrejas, Jesus a ama, Jesus morreu por ela e, se necessário fosse, morreria de novo, porque Jesus ama a igreja, é a noiva dele, é a noiva do Cordeiro. Mas, enfim, a causa dessas práticas, né, de aliciar membros de outras igrejas podem ser espírito de concorrência, ou seja, puxa, a igreja lá do fulano tá crescendo e a minha não tá, eu preciso dar um jeito, e a gente entra em concorrência. Ou certeza de que a sua igreja é mais certa do que as outras, como eu falei, né? Ou desejo de que a sua igreja cresça a qualquer custo. E tem a questão também, amado, como pastor, e que já com mais de 30 anos no ministério, eu posso dizer com muita propriedade. Muitas vezes, amados, quando um membro se converte, quando vem uma família para a igreja e tal, é comum a gente se alegrar, até porque dá uma melhorada na arrecadação da igreja. Embora a igreja não existe para arrecadar, porque o que existe para arrecadar empresas, né? Empresas, elas vendem o produto e aí então elas movimentam dinheiro e assim elas crescem, tudo tal, né? Igreja não é assim, tá? Mas existem as dívidas que são prestação de um terreno, como é o caso da minha igreja, né? Prestação de um terreno para a gente construir o nosso templo, porque a igreja paga aluguel, então o aluguel conta d'água, conta de luz e outras despesas sai do bolso dos membros da igreja, né? Não vai sair do bolso do pastor, porque coitado do pastor, né? Se toda a despesa da igreja sair do bolso dele. E até inclusive a remuneração pastoral também. Então, justifica-se, mas o pastor ele tem que tomar o cuidado para não correr nesse erro, né, de querer fazer que a sua igreja cresça a todo custo para poder aumentar a arrecadação. É uma motivação super errada para quem quer ver sua igreja crescer.
né? Então nós precisamos vigiar muito, nós pastores, né? Você que é pastor que está me ouvindo, me assistindo, é muito importante vigiarmos o nosso coração, porque a igreja não existe para arrecadar dinheiro, a igreja existe para arrebanhar almas para Jesus, tá? A arrecadação é consequência, porque se você reúne as pessoas num prédio, então esse prédio é alugado, é comprado, ou você está pagando a prestação, ou está pagando o aluguel desse prédio, tem conta de luz, tem aparelhagem de som, tem o setor da beneficência que presta auxílio, socorro às pessoas. Então é o dinheiro dos membros, da contribuição, dos dízimos, das ofertas dos membros que vão então arcar com as despesas da igreja, tá? Porque a igreja não é uma entidade que é sustentada pelo governo. Eu vou dizer assim, é isso, a entidade pública, né? Não é o governo que sustenta a igreja. Então é importante dizer isso. E como tudo que se faz na igreja, de abrir uma igreja, de construir uma igreja, compra de cadeira, compra de material de som e tudo mais, tá? Envolve dinheiro, então é natural que muitas vezes os pastores ou a liderança da igreja pense na questão da arrecadação, mas isso nunca pode ser a prioridade. A arrecadação ela vai ser a consequência e não a causa, né? A motivação. Tá? A motivação é ganhar almas para Jesus. Amém? Espero ter sido claro nesse sentido. Voltando aqui à questão, né, das igrejas, dos pastores que aliciam membros de outras igrejas, mesmo que a igreja cresça e seja bem sucedida, é antiético, é desonesto e é nocivo para a igreja de Cristo. Porque você não está colaborando com o reino de Deus. Se você tira membro de uma igreja para compor a sua, você não está fazendo crescer o reino de Deus, você só está deslocando pessoas, deslocando ovelhas. O que faz com que o reino de Deus cresça é ganhar almas que ainda não congregam, pessoas que ainda não conhecem a Jesus, ou pessoas que estão afastadas dos caminhos que já estiveram na igreja, mas hoje estão fora. Então, são essas pessoas que a gente deve focar. Agora, é claro, se alguém de uma outra igreja que quiser frequentar a sua igreja, ou porque achou ali melhor, porque tem parente que congrega lá, ou porque é mais perto da sua casa, ou assim, uma série de razões para as pessoas mudarem de igreja, ou porque mudam de endereço, sei lá. As pessoas são livres para frequentarem a igreja que quiserem. Mas é ruim para o pastor ficar aliciando membros de outras denominações para poder compor as suas. Então, esses são alguns dos motivos de tanta concorrência entre igrejas e, consequentemente, também o surgimento de várias denominações. O que nos leva também à pergunta: existem muitas igrejas que surgiram por conta de divisão, escândalo ou pastores sem o devido preparo. Onde está o problema? Vou começar de trás para frente. O problema de igrejas que são formadas oriundas de divisão ou de escândalo ou pastores sem preparo, o problema está no despreparo. Quando a gente faz um seminário teológico, uma das matérias, inclusive até gostava de ministrar quando eu dava aula de teologia numa instituição, e eu gostava de falar sobre ética pastoral, que entrava muito essa questão que a gente está discutindo aqui. O pastor, ele tem que saber, primeiramente, que as ovelhas não são dele, são de Jesus. Mesmo que você morra de orar por alguém, mas quem morreu por ela mesmo foi Jesus, né? Então, nós não somos donos das ovelhas, nós não somos donos das pessoas, e as pessoas têm que ficar livres ou presas a Jesus, mas voluntariamente. E a gente ministra muito sobre essas questões éticas, parceria com pastores, inclusive de outras denominações, porque isso vai gerar maturidade no pastor, e o pastor, então, ele não vai enxergar a outra igreja, mesmo que seja uma outra denominação, ou que seja uma igreja com a teologia diferente. Por exemplo, existem as igrejas conservadoras, existem as igrejas pentecostais, as igrejas neopentecostais, e igrejas históricas, tradicionais, existem, né, várias ramificações de igrejas com liturgia diferente, que reagem com cultos, né, diferente, e isso é até bom porque isso faz com que a igreja cresça. Agora, é ruim quando isso se torna causa de divisão na igreja e as pessoas ficam agredindo umas às outras, os pastores ficam falando mal da igreja alheia, porque a outra igreja, a igreja do pastor fulano, não faz como a sua igreja faz. Amados, quem deve julgar essas coisas é Jesus, tá? Todo mundo tem uma Bíblia, todo pastor tem uma Bíblia, e o julgamento a gente precisa deixar para Jesus. Agora, o que Jesus quer que nós façamos enquanto pastores e membros de igreja, líderes de igreja, é que nós
nós amemos uns aos outros como o Senhor nos amou. Ele disse, se vocês tiverem amor uns com os outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. E Jesus, ele dá um mandamento que é interessante, às vezes a gente esquece. Ele diz assim, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Isso é Jesus quem está falando. Agora, se Jesus manda a gente amar os inimigos, quanto mais igrejas que pensam diferente da gente, percebe? Como muitas vezes a gente atropela mandamentos por aí, e aí a gente acha, né, que a nossa igreja é que é a igreja verdadeira, a igreja certa, enquanto a gente é intolerante em relação a outras denominações só porque pensa diferente, só porque tem costumes diferentes. Não, mas a Bíblia diz isso, pastor. Tá. Eu falei semana passada uma coisa que acho que foi Agostinho que fez essa citação, tá? Pelo menos é ele que é atribuído essa frase. Nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. E em todas as coisas, amor. Né? E parece que a igreja, essa questão do amor, parece que é um desafio que a igreja até hoje não superou. Porque desde os primórdios lá, da fundação da igreja, a gente vê a igreja se degladiando. Né? Mas o apóstolo Paulo fala, o apóstolo João, que é o apóstolo do amor, né? Segundo muitos teólogos, que fala de amor, filhinhos, essas coisas você escreva para que não pequeis, né? O apóstolo João, ele tem uma mensagem assim bem paternal, e ele mesmo, né? Ele e os discípulos ali, falando e pregando para que o amor seja a tônica da vivência cristã, porque é a coisa mais difícil de fazer, porque amar quem te ama é muito fácil, o difícil é amar quem não te ama, né? Amar quem nos ama, amar quem nos agrada é fácil demais. Agora você lembra que Jesus, ele amou até aqueles que o mataram? Tanto é que ele foi capaz de perdoar aqueles que o estavam matando. Isso é amor. Amor, ele não está condicionado apenas a um sentimento. O amor, ele é muito mais do que isso. O amor é atitude. É a atitude de fazer o bem quando a pessoa não merece que você faça o bem a ela. Isso é amor. Se você faz o bem somente a pessoa que faz o bem para você, não é amor. É troca de favores. É troca de gentileza. Mas o amor mesmo é quando você dá, mesmo que a pessoa que vai receber não seja digna, não mereça, mas você deu. Isso é amor. E foi isso que Jesus fez por nós. Ele nos amou mesmo sendo nós ainda pecadores. Agora, sobre as divisões, né, isso tudo eu só falei em relação a problemas aí de pastor que brigam, né, de divisões de igreja, né? Então, os pastores, muitas vezes, por despreparo tanto teológico, eu, amado, sou do tempo e eu ainda assevero que uma pessoa para ser consagrada ao ministério pastoral e para estar à frente de uma igreja, ela precisa, primeiro, ter convicção do seu chamado, mas isso não é tudo. Não, eu tenho um chamado, então eu vou para as nações. Não, querido, você tem um chamado, vai se preparar. Né? Ocorre que muitas vezes a pessoa ela até tem um chamado, mas ela não entende o tempo, ela não entende o caminho. E ela tropeça no caminho, se frustra e frustra as pessoas porque ela não entendeu o chamado dela. Porque se você tem chamado, você vai se preparar para exercer esse chamado que você tem. E aí a pessoa, porque sente de Deus que tem um chamado para ser missionário, tem um chamado para ser pastor e abre uma igreja e começa a pregar aquilo que vem do coração dela. E é por isso que nós vemos, amados, crentes desinformados, crentes tendo uma concepção errada de Deus porque foram ensinados errados. Então, pastores despreparados desprepara a igreja. E aí, quando vem uma frustração, quando vem uma perseguição, quando vem um problema na vida da igreja ou de algum irmão, ele não vai saber como lidar porque o pastor não o preparou. Só preparou para as bênçãos, mas não preparou para o preço que essas bênçãos ia precisar pagar, né? Preço de renúncia. Né? Preparou as pessoas para receber tudo de bom de Deus, mas não preparou as pessoas para lutarem por aquilo que acreditam. Porque nós estamos numa batalha espiritual e nós precisamos nos dar conta disso, amado. Vida cristã ainda não é uma lua de mel, não é mesmo.
Um dia nós vamos estar em lua de mel com Jesus, né? O casamento da noiva do cordeiro. Mas aqui nós estamos numa luta. E o bom pastor, ele não se omite, ele não se furta a falar a verdade para as pessoas. O crente morre, o crente é assaltado, o crente fica doente. O crente passa por tudo que é possível um ser humano passar. Mas onde é que dá a diferença? A esperança dele transcende qualquer outra coisa nessa existência. E essa esperança, amado, ela é brotada de uma convicção que parte das Escrituras. E essa convicção ela é gerada. Como o apóstolo Paulo diz, como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Pois é. O apóstolo Paulo fala isso, né? Então nós temos que nos dar conta, amado, que muitas vezes os rachas nas igrejas e surgimento de igrejas despreparadas é por conta de pastores que às vezes têm até o chamado, mas frustra-se no chamado porque esqueceu-se de entrar na fase do preparo, né? Faz um curso teológico, leia a Bíblia. Tá? Qualquer dia eu vou trazer uma reflexão aqui sobre características de um homem que é chamado por Deus para exercer o ministério pastoral. Tá? Hoje eu não vou falar porque vai sair do foco, né? Mas eu quero trazer essa questão um dia aqui para a gente poder de alguma forma estar alertando as pessoas que têm um chamado ministerial para ver se realmente você está na trilha do chamado, né? Para você ser eficiente naquilo para o qual Deus te chamou. Até porque, nessas últimas décadas, amados, tem aumentado significativamente o número de igrejas, de disputas de poder nas igrejas, né? É claro que isso sempre aconteceu, mas nesses últimos tempos tem aumentado demais. E as pessoas do mundo falam, e isso resulta em mau testemunho para a igreja. Tá? Quando isso acontece, normalmente as igrejas, né, quando elas se dividem, né? Você já viu uma igreja dividida? Eu já, e muitas. Igrejas que se dividem, elas se tornam rivais. Quando, na verdade, no processo de divisão, elas poderiam se tornar duas, trabalhando pelo mesmo propósito. Mas não, uma trabalha contra a outra. Enquanto uma está pregando o evangelho que ela supõe ser o evangelho certo, ela está descendo a lenha na outra, tipo umas alfinetadas, como é que se diz? Umas frases assim, né? Para alfinetar outra denominação. E assim você presta um desserviço para a igreja do Senhor, né? A igreja do Senhor, ela é multifacetária, multifaixa também, ou seja, de todas as faixas de idade, tá? Ela é multifuncional, tá? Deus, ele não olha mais para uma igreja do que para outra, ele olha para todas. Deus, ele não vê placa de igreja, ele vê pessoas. Deus não morreu por uma denominação, ele morreu por pessoas. Tá? Deus não morreu por pessoas boas, ele morreu pelas pessoas ímpias, ele morreu pelo ímpio, porque a própria Bíblia diz que não há nenhum justo sequer, né? E mesmo assim Jesus veio e ele morreu pelos injustos. Então, nós precisamos nos dar conta disso, tá? Porque é aí que os ensinamentos de Jesus sobre amor, perdão e unidade são imprescindíveis. Jesus, na sua oração sacerdotal, capítulo 17 do livro de João, ele diz: Pai, a minha vontade é que eles sejam um. Assim como eu sou um contigo, sejam eles um em nós. Ou seja, unidade da igreja. Jesus já estava orando pela igreja, porque sabia que a igreja ia sofrer retaliações, ataques, né, para ser divididas, né? Bom, o apóstolo Paulo, ele diz a Timóteo o seguinte: fiel à palavra. Isso falando aqui para quem almeja o episcopado, quem almeja estar à frente de um trabalho, quem tem um chamado pastoral, um chamado missionário, um chamado diaconal, sei lá. Ele diz assim, 1 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 10, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, ou seja, né, na linguagem de hoje, se alguém deseja ser pastor ou obreiro, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher,
temperante, sóbrio, ou seja, não é daqueles que andam embriagados por aí, modesto, não é daqueles que ficam ostentando orgulho por aí, hospitaleiro e apto para ensinar. E só é apto para ensinar quem aprendeu alguma coisa. Se você não aprendeu nada, então você vai ensinar o quê? Então você não vai estar apto a ensinar se você não aprendeu nada. Então o apto a ensinar, para você estar apto, né, a ensinar, você primeiro precisa passar por uma escola, você precisa aprender o que ensinar. Faz sentido? Continuando, não dado ao vinho, ou seja, não pode ser uma pessoa viciada em bebida, não violento, mas cordato, inimigo de contendas, tá? O pastor não é aquele que fica jogando fogo, lenha na fogueira, não. E a gente vê muito disso, né? Como eu falei, divisões de igreja. O pastor é aquele que aglutina, ele é aquele que intervém para unir, para reunir, para, né, promover a união, o perdão. Tá? Então, o inimigo de contendas, não avarento, meu Deus, não avarento. Ou seja, que não fique focado no dinheiro, que não faz a obra missionária ou a obra pastoral visando lucro. Tá? O ministério pastoral, amados, ele não é considerado uma profissão, porque profissão é aquilo que te dá a remuneração. Ele é considerado uma vocação, um chamado, porque você faz, porque foi comissionado por Deus a fazê-lo. Né? Independente do quanto você vai ganhar por isso. Agora, por outro lado, a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Então, a gente tem que ponderar sobre essas duas questões aparentemente contraditórias, mas vocês falam, não, o obreiro, ele é digno do seu salário. Agora, ele não pode ser avarento. Continuando aqui, onde é que eu estou? Inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa. Governe bem a própria casa, ou seja, seja uma referência de pai, de paternidade, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Boa pergunta, pastor. Pois é, mas está aqui essa pergunta. Não seja neófito, ou seja, não seja novo na fé. Neófito é a pessoa nova, imatura. E quantas pessoas imaturas a gente vê aí, né? Saiu das drogas, tem um testemunho tremendo para contar, e é um milagre que Deus fez na vida dessa pessoa. Daqui a pouco essa pessoa é ungida a pastor, a obreiro, porque tem um testemunho tremendo, mas ela é neófita na fé ainda, ela ainda não se fortaleceu, ela teve uma experiência tremenda com Jesus, mas ela ainda não tem uma caminhada com Ele. E a gente vê isso com pessoas famosas, cantores, que se convertem, depois saem dando testemunhos por aí, daqui a pouco cai e causa mais prejuízo para a igreja do que antes. Porque você viu fulano de tal? Diz que se converteu e tudo, aí caiu, voltou para as drogas. É assim que as pessoas falam. Né? Então, não pode ser alguém neófito para não suceder que se soberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. E aí ele continua, semelhantemente aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, ou seja, né, aquele que tem 2 pesos e 2 medidas, tá? Não inclinados a muito vinho, no nosso caso, na nossa cultura, né, tiro muito, deixa só, não inclinados ao vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam esses, olha só, sejam esses, primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Olha só, para ser diácono, a lista para o diaconato, você conhece alguém um diácono que preenche todos esses requisitos? Me apresenta aí. Não estou dizendo que não exista, tá? Mas é forte o negócio. À vista de tudo isso, somos levados a concluir que a igreja está perdendo a guerra, que a igreja está doente, em estado terminal, mas só que não. Como assim, pastor? Só que não? Não. Jesus não morreu por uma tentativa, Jesus não morreu tentando fazer alguma coisa. Ele morreu sabendo da vitória, ele morreu sabendo que a igreja, apesar de tudo, de todas as investidas do diabo, ela ia ser vencedora. Apesar das divisões, apesar de tudo que acontece, Deus em cada igreja tem o seu remanescente fiel. E a Bíblia lhe diz lá no livro de Apocalipse que é uma multidão que vai estar nos céus ali, glorificando a Ele. Amém? Então, Jesus não morreu à toa. A morte de Jesus não foi uma tentativa frustrada, foi um golpe fatal nos projetos do inimigo, do diabo. Jesus não tem um plano B.
Fala, não, olha, esse é o plano. Mas se ele falhar, tem o plano B. Não, Jesus não tem o plano B. O plano é esse. Ele sabe exatamente como vai ser a história da igreja. E nada pega Jesus de surpresa. Às vezes nós é que nos surpreendemos, né? Às vezes a gente fica surpreso, meu Deus, como que está a igreja? Meu Deus, o pastor caiu. Meu Deus, olha só a igreja lá não sei aonde, acabou. A igreja lá na Europa está acabando, meu Deus. E a gente fica preocupado, amados. Mas sabe de uma coisa? Jesus, ele sabe exatamente o número dos que irão ser salvos. Não importa a quantidade, amados. Mas a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 53, eu não me lembro bem o versículo, mas está dentro da descrição ali do servo sofredor, que diz assim, e ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, né? E ficará satisfeito. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Amém? Então, amados, Jesus, ele sabe exatamente como será o final da história da igreja, vai ser um final feliz, não? Nada surpreende. No livro do Apocalipse nós vamos ver, amados, uma igreja triunfante, vencedora. Vamos ver o que está escrito. Então vi uma voz de numerosa multidão como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exaltemos e demos-lhe glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, ou seja, dos crentes, tá? Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro, e acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus. E ele continua aqui ainda. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E olha eu aqui chorando de novo. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Como podemos observar, amados, pelas Escrituras, o final da história da igreja será triunfante. Jesus não morreu por uma tentativa, ele não morreu tentando salvar a igreja, ele sabia que a sua morte iria nos garantir a vitória. Da morte, da ressurreição dele, iria brotar a noiva do Cordeiro, a igreja da qual eu e você fazemos parte. Não importa a denominação, não importa se é pentecostal, se é tradicional, se é progressista, não importa, amado. O que importa é se você tem a Bíblia como regra de fé e prática para a sua vida. E que você seja imbuído com o amor de Deus, sem julgamento, sem preconceito. Deixa o julgamento para Deus. Agora vai você e faça o que é justo, o que está escrito na palavra de Deus. Tá? O texto que eu li agora há pouco é Apocalipse capítulo 21. Tá? Já é no finalzinho do livro da história da humanidade, né? Porque o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, tem 22 capítulos. E o livro que eu li foi o Apocalipse 21. Tá? Como podemos observar, amados, pelas Escrituras, o final da história, como eu falei, será triunfante. Essa sim é uma história de amor que nós podemos concluir dizendo, e viveram felizes para sempre. Já viu essa história? Você já viu essa frase? E viveram felizes para sempre. Quando eu era criança eu ouvia muito essas histórias, você também já deve ter ouvido historinhas assim, né? A Branca de Neve, a Cinderela, né? E aí termina, e viveram felizes para sempre. Só que o sempre, amado, ele nunca é eterno quando se morre. Mas aqui diz que já não existirá mais morte, nem pranto, nem dor.
Se não existirá mais morte, então nós desfrutaremos da vida eterna. E isso então faz sentido, que nós vamos viver para sempre, felizes ao lado do Senhor. Lá vai ter pentecostal, vai ter tradicional, vai ter anglicano, vai ter metodista, vai ter batista, vai ter assembleiano, vai ter Deus é amor, vai ter congregação cristã, vai ter católico, vai ter... Sabe, amado? Porque não é a igreja, não é a denominação que salva. Se você fez da cruz do Calvário o seu caminho para chegar a Deus, então você está no caminho certo, independente da denominação que você está. Talvez você diga, pastor agora está pregando heresia. E aquele irmão que faz isso e que faz aquilo. Fala, amado, esse julgamento eu deixo para Deus, né? Deus é melhor para julgar do que eu e do que você também. Então deixa Deus julgar. Vamos amar as pessoas. Amém? E assim, querido, acho que findaram-se as perguntas, e que você então seja edificado, confortado, fortalecido, e que se tiver alguma dúvida, alguma coisa indecisa, vá às Escrituras ou procure um pastor, né? Tira a dúvida. Fala, pastor Zé Carlos falou que Deus não veio buscar uma denominação não, pastor. Né? Ele disse que vai vir buscar os crentes. Né? E amados, Deus, a denominação é coisa criada por nós, né? E glória a Deus pelas denominações, tá? Glória a Deus, não sou contra elas não, tá? Eu só sou contra a rivalidade, o revanchismo, as divisões, mas denominações não. Cada igreja tem seu jeito de cultuar a Deus, tem umas que tocam música worship, tem outras que tocam música dozinários, tem outras que... Bom, enfim, mas eu creio que se parte de um coração quebrantado, compungido e contrito, Deus recebe o seu louvor e a sua adoração, seja lá a igreja onde você estiver. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, obrigado, Pai, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui na Rádio Melodia, trazendo essa palavra, essa explicação das Escrituras, ó Deus, que as pessoas que ainda virem a ter conhecimento dessa matéria, ó Pai, que sejam edificadas, revejam, ó Deus amado, seus conceitos, e assim sejam, ó Deus, alicerçadas na palavra, Pai. Em nome de Jesus, essa é uma oportunidade tremenda que o Senhor tem nos dado aqui na Rádio Melodia. Te louvo pela existência dessa rádio, te louvo pela vida do meu filho Jonatas, que aqui está também, me ajudando, me auxiliando. Obrigado pela vida dele, Pai, ó Deus, e assim abençoa, Senhor, cada ouvinte, cada igreja aqui em Vitória da Conquista, cada igreja no Brasil, seja qual for a denominação, mas que ela possa crescer, se expandir para a direita, para a esquerda e ganhar milhões de almas para Jesus, para que, ó Deus amado, o Brasil seja uma nação cujo Deus é o Senhor. Assim eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.